Antônio Carlos Simões Peão, professor Peão. Por que do Peão? Meus bisavós eram portugueses, veio ao Brasil, arquitetos, e fabricava o peão. Era fabricante do brinquedo peão. Aí ele gostava tanto do brinquedo que todo mundo chamava de Peão. Então, em 2 filhos dele, ele colocou o sobrenome Simões Peão. Então, meu avô levou o sobrenome Simões Peão. E nós adotamos como o nome de popular que todo mundo conhece, né? Então, eu sou conhecido aqui como professor Peão, né? Meu bisavô saiu de São Paulo, né? Na época ele era arquiteto, tinha essa indústria, começou no jogo, na bebida, perdeu tudo, aí quis ir para o interior para ganhar dinheiro, mas nunca mais voltou a São Paulo, né? E meus pais nasceram em Roberto. Roberto é distrito de Pindorama, uma cidade pequena, de pequenos sitiantes, né? Então, onde eu fiz meu ginásio na época, em Roberto. Depois andava 4 quilômetros a pé. Depois a prefeitura arrumou um ônibus para a gente estudar em Itajubi e Pindorama. Aí meus pais quiseram que eu fosse estudar fora, né? Aí eu fui morar com meu avô em Catanduva, fiz o cursinho em Catanduva, né? Queria fazer engenharia, como era a vocação de todo mundo na área exatas, né? Então, das pessoas que gostavam da área exatas, fez engenharia. Como segunda opção, eu coloquei estatística. E foi onde que eu entrei na primeira turma da Universidade Federal de São Carlos. Entrei sem saber o que era o curso de estatística, sem saber o que era o curso. Como a universidade pública é de uma importância muito grande, onde a gente fazia tudo dentro da universidade. A gente almoçava, a gente tomava o café da manhã, almoçava e jantava. E ali a gente tinha nossas amizades, né? O curso era pequeno, 8 alunos, conseguimos formar em 8 alunos. Em seguida, gostei do curso porque tinha excelentes professores bem qualificados na área, era praticamente a referência do Brasil, eles tinham ido para o exterior e era referência, então eu gostei muito do curso. Em seguida, eu fui para Ribeirão Preto, fazer o curso de mestrado em bioestatística. Fiquei 3 anos lá em Ribeirão Preto fazendo esse curso e trabalhando como professor em escolas particulares para a gente ter um dinheiro para sobrevivência. Não consegui terminar o curso, porque na época tinha dificuldade, né? A gente gastava para fazer um mestrado 4, 5 anos, né? Então eu tive essa dificuldade em Ribeirão Preto, com poucos professores, tive dificuldade. Aí eu prestei um concurso na Universidade Estadual de Maringá, fui ser estatístico na Universidade Estadual de Maringá, também fui professor da Universidade Estadual de Maringá. Fiquei 1 ano lá, mas tive uma experiência não muito boa, porque as distâncias dos grandes centros eram muito longe. Aí tive um convite, tinha um concurso aqui em Rio Claro, em 1985. Foi criado aqui o curso de Educação Física, precisava um professor na área de estatística aqui no curso de Educação Física. Então eu vim para esse concurso, passei e entrei como auxiliar de ensino. E foi uma satisfação muito grande, a cidade é gostosa para se morar, tem a facilidade da USP São Carlos, o UFSCar, a Exalc, né? Mesmo a Unicamp, tudo próximo. Em seguida, já fui fazer o mestrado na Exalc, em 3 anos fiz o mestrado na Exalc. Era o mesmo orientador que eu tinha em Ribeirão Preto, ele veio, me orientou na Exalc, que é o professor Dilermando Perecim,
na área de estatística, então eu fiz aí. E como experiência na área acadêmica, comecei a dar aula na educação física e depois praticamente em todos os cursos do GCE e do Instituto de Biociências que a gente dá aula de estatística, então estatística aplicada, né? No momento que a gente chegou aqui em Rio Claro, em 1985, a informatização estava começando. E a informatização estava começando, não tinha computador de pequeno porte, era basicamente de médio e grande porte. E a universidade centralizou, a Unesp centralizou essa parte de informatização na reitoria, onde se contratou e compraram um computador, né, o ABC Bull, né, que realmente tiveram dificuldades em fazer programação, tiveram dificuldades para os docentes que necessitavam de rodar software, rodar programas, tiveram muita dificuldade nesse sentido, né? E a reitoria contratou todo o pessoal do STI na reitoria. E nesta época, se eu me enganar, em 91, o reitor era o professor Landim, né? E aí ele fez a descentralização de todos os profissionais da informática para cada unidade. E as duas unidades de Rio Claro é a única da Unesp que tem somente um setor de informática que ajuda os dois. Esse setor de informática coube a mim organizar, na época, um apoio, né, dos professores, de uma comissão formada por professores do IB quanto do IGCE. Então, na época, os professores diretores do IGCE era o professor Dineu Bicudo, diretor do Biociências era o professor Neopagano. Então, ele deu atribuição a essa comissão presidida por mim e professores dos dois institutos, o que fazer com o setor de informática. Então, praticamente foram dispensados uma maioria dos profissionais da área de informática e coube a mim a fazer esta contratação. E em seguida vieram dois projetos de infraestrutura da FAPESP, o chamado Infra 1 e o Infra 2, que foram elaborados e fizemos todo o projeto de rede do campus de Rio Claro, né? Todo o projeto. Em seguida, a reitoria comprou uma série de computadores também. Eu me lembro, na época, veio um caminhão carregado de computadores, que era para Rio Claro, para os dois institutos, né, e para Jaboticabal. Esse caminhão veio carregado de computadores. E realmente foi distribuído a todos os departamentos, onde começou toda essa informatização. Antigamente, antes disso, tinha um sistema chamado Bitnet, onde todo mundo recebia as informações, né? Era impressa, então não tinha sigilo nenhum e era distribuída aos departamentos. Então, nesse ponto, eu acho que essa informatização, veja, não é muito tempo, foi praticamente de 92 até 95 que foi feita toda essa informatização no campo, no campus com esses projetos de infraestrutura da FAPESP, que nós temos até hoje, né? É claro que é melhorada a tecnologia, mas a infraestrutura que a gente tem é até hoje. E nesta época também, terminando o mestrado, e não tinha um doutorado em estatística, né? Então coube a mim verificar na USP qual curso que se aproximava mais do campus, né? Então eu procurei o Centro de Recursos Hídricos, o CREA, da USP São Carlos, que funciona no Brua. Falei com o professor Tundizi, fizemos um projeto na área de água, onde eu fiz um projeto e fiz o meu doutorado lá no CREA.
Quando eu terminei meu doutorado, eu fui convidado pelo CREA para dar um curso de planejamento de experimento. Esse curso eu tenho dado na pós-graduação desde essa época. Foi exatamente em 95, né? E vim dar esse curso também aqui em Rio Claro, na pós-graduação em Biologia, Microbiologia Aplicada, onde dei esse curso por vários anos em planejamento de experimento, que é responsável pela elaboração dos dados, da coleta de dados, dos planejamentos das coletas de dados e análise. Então, tenho feito isso por vários anos e já logo em 2000 eu fui vice-diretor do GCE. Em 2000 fui vice-diretor do GCE. E fui vice-diretor, a diretora a professora Maria Rita Schuck. Nessa época, a reitoria estava fazendo um projeto BNDES de financiamento. Então, o projeto era trazer as instalações do campus da Rua 10 para o campus que hoje funciona aqui na Bela Vista, João Dias da Silveira, né? Esse projeto BNDES. Então, coube nessa parte da vice-diretoria a elaboração dos projetos, a discussão dos departamentos, como eram esses projetos vir para cá, né? E logo em seguida, parei 4 anos, fui vice-diretor de 2001 a 2005. De 2005 a 2009, eu não saí da administração e entrei como diretor em 2009. Como diretor em 2009, eu achei que foi uma das fases importantes também. O projeto BNDES se consolidou, o campus de Rio Claro, da Rua 10, vieram todo para Bela Vista, as construções do prédio foram feitas. Em 2009, coube a mim fazer a mudança da Rua 10 para o campus Bela Vista. E nesse período, no começo, os 15 dias de administração, estava tendo um congresso dos municípios em Brasília. O prefeito de Rio Claro estava lá. Nesta época, o prefeito de lá ligou para mim se era possível ele usar uma área localizada no campus para a instalação da cidade judiciária. Em contrapartida, ele urbanizava o entorno, né, e daria a escritura da Unesp do terreno, né? Eu disse ao prefeito no telefone que o que eu poderia fazer era o encaminhamento dos papéis, o encaminhamento do pedido. Logo em seguida, no dia seguinte, teve a posse do professor do IB de Botucatu, do professor Renato. Então, eu estive nessa posse, encontrei com o professor Herman, né, que era o nosso reitor. Falei, o que eu faço com um pedido desse do prefeito? Como que a gente pode avaliar um pedido desse? E o professor Herman disse para mim, no caso, o diretor do IB era o Luiz Carlos Santana, estávamos juntos, né? O que nós fazemos com um pedido desse? Ele disse assim, não faça nada se não consultar o jurídico da Unesp. Então, nesse momento, pegamos a documentação, fomos à reitoria e consultamos o jurídico da Unesp. Então, o jurídico da Unesp, avaliando a documentação, nos disse o seguinte, que o campus praticamente não era nosso. Era uma desapropriação que foi feita há 40 anos atrás e nós estávamos no campo sem saber quem era o dono, porque na época ninguém pagou essa desapropriação. Então ele achava que era um momento propício para a gente dar andamento a esse processo para ver se realmente essa documentação fosse estar em ordem para a gente receber a escritura do campus. O que o prefeito queria
era praticamente 34 mil metros quadrados. Era 24 mil para o Fórum Estadual e 10 mil para o Fórum Trabalhista, que era o Fórum Federal. Praticamente era isso. Então, a sequência dessa documentação, passamos para as duas congregações, tanto do GCE quanto do IB. Esta documentação, nós precisava passar pela Assembleia Legislativa, né? Porque era uma área acoplada da floresta, era uma área da floresta em si. A princípio era uma área da floresta, né? Que tinha uma desapropriação, mas a desapropriação não tinha consolidado, porque não tinha escritura, não tinha nada, né? Então, aí conversamos com os deputados da região, né? E foi passado à Assembleia Legislativa, né? Para dizer, quando eu terminei a gestão em 2013, essa documentação, essa escritura estava pronta, né? Então, destacando esta área pedida, destacando as duas escolas que também estavam dentro da área da Unesp e destacando a estrada no entorno. Então a Unesp sobrou com 40 e poucos alqueires, então, e com uma escritura. Então eu acho que esta parte foi uma parte muito importante para a Unesp ter uma escritura em favor de você, da unidade, dos dois institutos. E qualquer prédio desse aqui dentro agora pode ser, né, colocado bombeiro, assim por diante. É um trabalho que tem que ser feito aí, né? Agora, em termos de pesquisa, o que eu tenho feito, né? Tenho trabalhado nas pós-graduações, tenho trabalhado com a estatística aplicada, né? Basicamente estatística aplicada, planejamento. Agora, a partir de 2 anos que eu estou trabalhando no curso de biometria, uma pós-graduação em biometria da Unesp de Botucatu, né? Aí que se usa mais uma estatística mais acurada, uma estatística mais... O que eu tenho feito, eu tenho trabalhado com a professora Djanira há mais de 10 anos, num projeto com a Replan. Ela coleta os dados na Replan, né, no Rio Atibaia. A gente vem e analisa esses dados aí, tanto para relatórios técnicos como para trabalho científico. E agora, a partir deste ano, eu tenho um aluno de mestrado trabalhando praticamente com os dados de 2000 até 2015, como tem falhas de coleta, ao longo dos projetos. Então a gente está trabalhando com imputação. O que é imputação? É como que a gente estima aqueles dados que está faltando dentro da série de dados. Então esse é o trabalho do aluno de mestrado, que ele deve concluir este ano, né? Então a partir daí a gente tem uma série completa e a facilidade depois para a gente trabalhar com esses dados, ou em séries temporais, ou a partir de outro tipo de análise, né? Então, praticamente essa é a minha carreira. Eu cheguei aqui em 85 e nós estamos em 2015. A minha carreira é essa aí que eu tenho trabalhado. Trabalhei bastante na parte administrativa. Foi 5 anos na parte do STI, Polo Computacional, 4 anos de vice-diretor e 4 anos de diretor. Das comissões da reitoria, o que eu mais gostei é a comissão do CAD. A comissão do CAD, onde eu vi como que ela distribui o orçamento da Unesp, né? E às vezes, participando do CAD, eu via, né, pessoas de outras universidades querendo saber como que a universidade distribui esses orçamentos. O último que eu participei, o orçamento da universidade era de 2 bilhões e 200 milhões. Como que ela distribui esse dinheiro para as unidades, para a contratação, assim por diante. Então,
eu vi que essa distribuição realmente que saiu projeto de infraestrutura, né, onde os docentes também podiam pedir dinheiro para fazer pesquisa, para fazer o trabalho. Então, né, eu participei até os últimos anos, o professor Sérgio tem me chamado, que tem uma fórmula para distribuir o custeio. Então, cada unidade vai dar os seus parâmetros. Quais são os seus parâmetros, né? Número de alunos, número de docentes, número de funcionários, área construída. Com base nessa fórmula, geralmente o custeio da universidade é 70, 80 milhões e joga nessa fórmula, essa fórmula redistribui para as unidades. Eu sei que a unidade, tanto do IB quanto do GCE, recebe 3 milhões para o custeio. Então, tirando o custeio, tirando a parte de pessoal, aí tem a parte de investimento que tinham, né, que eles tiram para obras, e a partir do ano passado esse dinheiro acabou, né? Não sobrou mais dinheiro para fazer investimento em outras áreas, tanto de pesquisa quanto de infraestrutura, né? Então, esta parte eu gostei muito. Gostei muito também a parte de distribuição, né, das comissões, quando faz as contratações, né? Eu acho que a universidade ela é bem democrática nesse sentido. Ela é horrível quando não tem dinheiro. É horrível para todos nós. Então, nessa parte eu gostei muito. Então, como na parte administrativa, eu acho que é um privilégio a gente participar da parte administrativa, e participando dessa parte administrativa você aprende a ver como, né, porque a universidade você vê que está em todos, né, praticamente os estados todos, né, são 24 cidades, mais as experimentais, mais não sei o quê. Então, hospitais e tudo isso, se não for bem administrado, realmente se torna como ficou a USP no ano passado. De repente tinha muito dinheiro, de repente acaba o dinheiro e você não investe onde que precisa. Então, a universidade, nesse sentido, a administração do professor Macari e depois a do professor Herman realmente foi muito pautada nesse ponto, de ser bem clara nesse sentido, e foi muito prazeroso trabalhar nessa parte. A administração aqui do campus também foi muito boa, né? Eu tive uma convivência muito legal com o professor Luiz Carlos, que é uma pessoa fantástica para a gente conversar, para a gente, né, ter um relacionamento, discussão, muito. O professor Jonas também. Na administração do GCE, eu vi, foi os 4 anos melhores que a universidade passou, né? Por que eu disse que melhores? Porque teve contratação, foram contratados 60 funcionários e 30 e poucos docentes. Então, você tendo essa contratação, em 4 anos, você repõe as pessoas que se aposentam, né? O medo da universidade ficar sem contratação aí uns anos, fica muito difícil. E outra parte boa também foi a vinda para a Bela Vista. A vinda para a Bela Vista é aquilo que você fazer de bom aqui vai ficar para sempre. É um campus que vai ficar para sempre. A dificuldade que a gente tinha com a Rua 10 não sabia se aquilo ia continuar. E também foi dado um belo destino para a Rua 10, né? Me lembro que no primeiro ano que a gente mudou, então foi 2009, né, nós fizemos uma sessão de uso para tudo que estava na Rua 10 para a Prefeitura Municipal de Rio Claro, né? Um ano depois, o professor Herman me ligou: Pião, eu quero aquele prédio de volta. Mas o que você vai fazer? Nós vamos fazer o projeto do Bioem naquele prédio. Aquele projeto de Bioem é 100 milhões da FAPESP, 100 milhões do governo do estado e 100 milhões das 3 universidades em contratação.
Eu disse para ele assim, até me homenagearam por essa atitude minha, na inauguração do Bioem. Eu disse para ele, me dê 2 horas que eu resolvo isso. Ele me ligou, estava em reunião, me dê 2 horas que eu resolvo isso. Eu fui falar com o prefeito já tinha dado um destino àquele prédio, já tinha dado para outros destinos. Mas falei, não, o professor Herman quer o prédio de volta. Ele vai ser bom para Rio Claro. Eu falei, vai ser ótimo para Rio Claro. Ele falou, pode pegar de volta. Voltei e liguei, ele estava em reunião. Falou assim, está tudo resolvido, professor Herman. Então, o pessoal que estava na reunião até assustaram, mas já resolveu? Falei, já está resolvido. Né? Então, é uma situação boa desse tipo, né? Que voltou, veio dinheiro, já está reformado o prédio, né? O prédio, então, é um prédio histórico, onde começou a Faculdade de Filosofia em 57, 58, né? Então, está reformado, vai ser um instituto de pesquisa em bioenergia, né? Então já começou, é uma pós-graduação entre as 3 universidades, USP, Unesp e Unicamp, né? É a primeira pós-graduação que ocorre desse tipo, a nível de doutorado, numa área importantíssima que é a bioenergia, né? Uma área importantíssima, né? Então, eu acho que foi resolvido o prédio central. Aí a grande dificuldade é que a prefeitura também abandonou a Rua 11, mas a Rua 11 já demos um destino também. Vai ser o Instituto Federal, né, que já está aprovado um curso de Química, né, curso de nível médio de Química, então vai ser instalado lá, já começou, já reformou alguma parte lá, vai ser o Instituto lá, nível médio, Instituto de Química, curso de Química, né, então eu acho que resolveu também aquela área. Quisemos dar para a FATEC não quis. A FATEC preferiu uma área limpa, começar o prédio novamente. Aquilo que tem prédio lá, você tem que demolir e começar do zero, né? Na Rua 11 não tem o que fazer. Está abandonada, infelizmente está abandonada, mas eu acho que tem um destino. Se não for esse ano, o ano que vem as coisas se resolvem na Rua 10. Então eu vejo que a parte administrativa que coube, que precisou fazer, foi feito. Né? Eu agradeço muito também ao prefeito, realmente o que a gente precisou dele, né? Eles têm a dificuldade, como nós aqui da Unesp tem a dificuldade de orçamento, né? Hoje é tudo caro, tudo realmente complicado, mas o que a gente acreditou nele, que dificilmente você acreditar num político, nesse a gente pôde acreditar e ele cumpriu. Né? Devagarzinho está construindo lá, né? Parece que agora em maio deve vir o Fórum Trabalhista, começa a funcionar aqui. O outro prédio tem que fazer uma licitação para a conclusão, né? Então, em termos de administração, o que foi feito, eu acho que trabalhamos em prol da comunidade, não em prol desse próprio. Acho que esse é o papel do administrador, que é trabalhar para a comunidade, para as pessoas, né? Então foi feito isso, eu agradeço muito a todos os docentes, eu não tive dificuldade nenhuma na administração, que tinha, né, você tinha espaço de financiamento, de dinheiro para cumprir as coisas. Foi renovada a frota do GCE, foi renovada, uma frota boa, hoje o diretor não tem dificuldade nenhuma para ir para São Paulo. Foi diferente de quando eu cheguei. Os docentes tinham um carro, né, com 500 mil de quilometragem para ir daqui a São Paulo. Então tinha dificuldade enorme para ir para São Paulo. Hoje consta 2, 3 carros aí, sem muito problema. Inclusive, até foi uma negociação muito legal que eu fiz com o pessoal que usa carro para pesquisa. Eles tinham uns carros muito antigos. Então eu falei, vamos vender todos esses carros antigos, umas Toyota muito antigas, vamos vender todos esses carros, a gente pede um dinheirinho para a reitoria completa. Hoje eles vão para campo com uma Amarok, né? Hoje é muito mais gratificante, eles iam com uma Kombi, ia daqui do Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, né?
Hoje os pesquisadores têm um carro decente para poder viajar, que é uma Maroc, que pode. Então, em termos de administração, eu só tenho que agradecer e aprendi muito, né? E como docente também, eu digo, fiz uma universidade pública, aprendi muito numa universidade pública e hoje a gente tem que valorizar muito a universidade pública, onde os alunos aprendem a ter uma profissão e, além de ter uma profissão, precisa ser cidadão, né? Porque é trabalhar muito. Então foi essa a minha carreira dentro da universidade.